Real Time 1 Entrevista recebe hoje Marcelo Ramos, ex-deputado federal, aqui por favor, ex-deputado federal, estadual, vice-presidente da Câmara Federal e do Congresso Nacional na legislatura passada, que agora é analista da Petrobras, responsável pelo Gabinete de Relações Institucionais da Petrobras, do governo Lula, lá em Brasília. Marcelo é advogado, tem uma longa trajetória política aqui no nosso estado e nos 4 anos que passou em Brasília, ligou-se demais aos temas da economia e nós temos agora um tema que ele alertava no ano passado sobre o risco, que é a reforma tributária. O grupo de trabalho entregou um relatório preliminar, tem muita coisa ali que a gente ainda não viu nas minúcias e é isso que vamos ver agora nessa entrevista que você confere no Real Time 1. Marcelo Ramos, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Eu queria as tuas primeiras considerações sobre esse projeto, esse relatório preliminar do grupo de trabalho lá da Câmara Federal e que, ao que tudo indica, deve ser votado pela vontade do governo, pela vontade do presidente da Casa, Arthur Lira, ainda nesse semestre legislativo. Bem, Gerson, primeiro, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Cheguei do aeroporto direto para cá e vim no voo justamente lendo o texto da PEC, porque muita gente fica dando palpite sem ler o texto da PEC. Não me adianta uma declaração do relator, do presidente da comissão, de que a Zona Franca está preservada. Eu quero saber o que está escrito no texto da lei sobre Zona Franca. E eu já alertava na semana passada, num artigo que eu publiquei sobre o relatório, porque eles publicaram o relatório semana retrasada e publicaram o texto substitutivo da PEC na última sexta-feira, salvo um engano. Então eu vim lendo o texto, eu sou muito crítico a essa proposta de reforma tributária, não só eu, o Everardo Maciel também o Marcos Sintra também o Roque Antônio Carranza, que é um dos maiores tributaristas do Brasil, também o Ives Gandra, que fala muita besteira na política, quando se mete na política, mas é um grande tributarista, também o Serafim Correia, que também conhece muito de tributo, também porque nós entendemos que isso mantém a complexidade do sistema pelos próximos 8 anos, por conta do período de transição em que vão conviver 2 modelos. Isso não resolve o maior problema do sistema tributário nacional, que é a regressividade, que é o fato de que os pobres comprometem mais da sua renda com o pagamento de tributo que os ricos, justamente porque o Brasil optou por sobretaxar o consumo e subtaxar a renda e a propriedade. A gente paga muito pouco imposto sobre a propriedade, sobre a renda, e com isso paga muito imposto sobre o consumo. O rico paga 0,9% de IPTU na casa dele. O pobre paga 17% no quilo de arroz, 25% na conta de energia e assim por diante. Além do mais... Só para a gente explicar aqui um segundo. O objetivo da reforma tributária era simplificar, eliminando 5 impostos e criando apenas um, que é o IBS, né? O IBS nacional e o IBS essa era a proposta para estados original. E municípios. Porém, é uma coisa, como você disse, que vai conviver com um sistema complexo que nós vivenciamos hoje. A proposta inicial da PEC 45 era um imposto só, o IBS nacional, com alíquota única de 25%, sem nenhuma exceção, sem Zona Franca, sem Simples, sem nenhuma exceção. Você vê o impacto disso. Você pega uma escola que hoje paga de 3% a 5% de ISS, um escritório de advocacia também, uma empresa de limpeza e conservação, uma empresa de comunicação como essa aqui, que paga de 3% a 5% de ISS, passaria a pagar 25%. A proposta da PEC ela é diferente, ela criou o que eles chamam de IVA dual. Ele pegou o IBS e dividiu em 2 pedaços. Um pedaço da alíquota numa contribuição chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços para a União, e um outro pedaço num imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dividido entre estados e municípios. O problema é que todos os critérios do IBS não são definidos por lei estadual ou municipal, como é hoje o ICMS e ISS. São todos definidos pela lei federal. E a arrecadação também é toda concentrada na União. A União arrecada tudo
e depois distribui os pedaços dos estados e dos municípios. Além do mais, Gerson, tem coisas que para mim são muito simbólicas. Eu comecei a me assustar com a quantidade de remissões à lei complementar. Não, isso aqui na forma de lei complementar de esporar. E eu fui ver, tem 41 dispositivos remetidos à lei complementar. Ou seja, tudo que não tinha acordo remete para a lei complementar. Quando remete para a lei complementar, você tem dois problemas. O primeiro, que não é uma norma constitucional de eficácia plena, então ela não pode ser logo aplicada. Ela só pode ser aplicada depois que a lei complementar foi publicada. E segundo, que você não tem ideia do que vai sair na lei complementar, que tem um quórum mais baixo do que a PEC. E o que mais me preocupa dessa reforma é o fato dela não publicar a alíquota de referência. Lembrem que a PEC 45 tinha uma alíquota de referência de 25%. O texto substitutivo remete para a lei complementar a alíquota de referência. Então, você vai aprovar uma reforma tributária sem ter a mínima ideia de quanto vai pagar. Porque quando você excepciona a Zona Franca, o 25 vira 27. Quando você excepciona o Simples, o 27 vira 29. Quando você diz que saúde, educação, transporte coletivo, alimentos in natura e mais umas outras duas possibilidades podem pagar 50% da alíquota de referência, o 29 vira 30%. Alguns falam que a alíquota de referência pode ficar entre 35% e 40%. Ficar entre 35% e 40% é o caos, porque mesmo que a educação tenha uma redução de 50%, se a alíquota for 35%, ela vai sair de 3 a 5 para 17,5%. Então você tem um percentual absurdo de alíquota tributária sobre serviços que são essenciais, em especial para a classe média. Até agora falamos do plano geral, de como a reforma tributária afetaria todos nós, moradores aqui do Amazonas ou lá do Rio Grande do Sul. Mas especificamente em relação à Zona Franca, você tem uma preocupação muito grande. Qual é? Eu estou muito preocupado com o texto em relação à Zona Franca. Porque aqui a repercussão não é grande. Eu vejo muita gente tranquilo com as palavras do relator, com as palavras do presidente, de que a Zona Franca será preservada. O que preserva a Zona Franca não é palavra do relator nem do presidente. É o texto. O que preserva a Zona Franca é o texto da lei. Qual é o objetivo principal da lei? O objetivo principal da reforma tributária é a simplificação. Qual é o objetivo secundário? Pelo menos o verbalizado. Qual é o secundário? A redução da carga tributária sobre a indústria. Se hoje produzir uma moto fora da Zona Franca de Manaus tem um custo de 42% a 45% de tributos, o cidadão produz aqui, as empresas produzem aqui porque aqui é zero. Então nós temos uma diferença de 42 para zero. Se esse 42 reduz para 35, sai daqui e vai produzir fora. Porque 35 não compensa os sobrecustos logísticos que nós temos aqui e o fato de produzir muito longe do mercado consumidor. Aí a PEC, no ato das disposições constitucionais transitórias, sugere um imposto seletivo sobre produtos da Zona Franca produzidos fora. Eu duvido que consiga 308 votos para aprovar isso, porque prejudica todos os outros estados da federação. Além do mais, parte da Zona Franca está sustentada em benefícios fiscais decorrentes também do ICMS, que vai acabar e vai virar IBS e tem uma vedação expressa de qualquer benefício fiscal. Então, tem setores da indústria que estão aqui porque tem imposto nacional zero e também redução no imposto local. Uma outra preocupação muito grave, que tem que estar no centro do nosso debate, é a Universidade do Estado do Amazonas. Porque a hora que o ICMS acaba, como que a UEA é financiada? A UEA é financiada assim. O governo vai lá, a legislação vai lá e diz, olha, esse setor da indústria não vai pagar ICMS, vai pagar contribuição para o fundo da UEA. Então ela dá uma redução, ao invés de pagar ICMS, ele paga menos para o fundo da UEA. A hora que você acaba com o ICMS, cria o IBS e você veda qualquer benefício fiscal, você acaba com a fonte de financiamento da Universidade do Estado do Amazonas. Então essa é uma preocupação também que tem que estar no centro do debate. Você pode ter compensação para as empresas que não vão ter mais esse benefício, a lei cria um fundo para isso, mas ela não cria um fundo específico para as atividades que estão vinculadas a fundos que hoje são decorrentes de renúncia fiscal de ICMS e transformação em contribuição. Veja bem, você que nos acompanha, então, que os riscos da reforma tributária não são apenas econômicos, são educacionais e também na formação
do jovem amazonense do futuro, formação de quadros para tocar o Estado no futuro. Mas há também uma preocupação expressa por muitas pessoas sobre a arrecadação, que vai ser bastante impactada em estados como o nosso, que é estado que produz muito, mas consome pouco. Exatamente. Fala um pouquinho disso. Um dos centros dessa reforma também é a mudança do momento da apuração do ICMS, do que chama da origem para o destino. Hoje, o ICMS é apurado na origem, ele é apurado onde se produz. Então, você produz muito aqui na Zona Franca, quando o produto sai daqui, ele já recolhe o ICMS para os cofres do governo do estado do Amazonas. A mudança da origem para o destino significa que o ICMS vai ser apurado onde esse produto vai ser vendido. Nós produzimos muito, mas consumimos pouco. Essa mudança, essa simples mudança, segundo o secretário de Finanças do estado do Amazonas, provoca uma queda de 50% no orçamento do estado do Amazonas, o que é algo caótico para o estado do Amazonas. Existe um fundo de compensação para essas perdas criado na PEC, mas o fundo de compensação tem uma briga entre os governadores por critério de distribuição desse recurso e mais do que isso. O estado do Amazonas e alguns outros estados, como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, que têm características parecidas com a nossa de produzir muito e consumir pouco, eles deixam de ter a sua autonomia e passam a viver dependentes de repasses do governo federal. Isso entra relações de poder, isso entra relações políticas, isso entra contingenciamento de recursos de fundo, que é uma tradição no Brasil para fim de superávit primário. Então, é um risco muito grande. Eu não estou seguro, na verdade, eu estou muito inseguro em relação aos efeitos dessa reforma tributária para o estado do Amazonas, mas também para o Brasil. O senhor costuma fazer uma... Já nós vamos entrar em assuntos ligados à Petrobras, que é onde o Marcelo trabalha hoje, mas o senhor costuma fazer uma diferenciação entre fundo e incentivo fiscal, que eu gostaria que o senhor expressasse aqui para quem nos acompanha no Real Time 1 Entrevista. Isso também é um elemento muito importante da PEC, porque para compensar o fim dos subsídios, o fim dos incentivos fiscais, né, eles criam um fundo de desenvolvimento regional. Por que isso? Porque, Gerson, toda a indústria instalada fora de São Paulo está fora de São Paulo porque tem algum benefício fiscal, senão estaria em São Paulo. Sem benefício fiscal, principal todo mercado mundo estaria consumidor. Em São Paulo. A principal estrutura logística mais próximo do Porto de Santos, ligação rodoviária com todo o resto do país e o maior mercado consumidor do Brasil. São Paulo, eu sempre digo que São Paulo é o terceiro país da América Latina. São Paulo só é menor do que o Brasil e do que o México. O orçamento de São Paulo só é menor do que o Brasil e do que o México. Então, assim, a cidade de São Paulo tem o terceiro orçamento do Brasil, da união do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Então, isso é uma distorção. Difícil competir, né? Há uma hiperconcentração da estrutura logística, do mercado consumidor, da própria indústria dentro do estado de São Paulo. A indústria de motos, de eletroeletrônicos, de componentes de informática, estaria lá tranquilamente. Só está aqui porque tem incentivo fiscal. A Jeep e a Fiat só estão produzindo carro em Pernambuco porque tem incentivo fiscal. A indústria de medicamentos e de cosméticos só está em Goiás porque tem incentivo fiscal. A indústria do agro só está no Mato Grosso, em Tocantins, onde eu estive semana passada falando sobre reforma tributária para os industriais de lá, porque tem incentivo fiscal. Acabou o incentivo fiscal, todo mundo vai para São Paulo. Então, o que a PEC propõe? Ela propõe trocar o incentivo fiscal por um fundo de desenvolvimento regional. Qual é a diferença disso? A diferença disso é o seguinte: o incentivo fiscal, ele só se dá na ponta, quando da venda do produto. Para eu ter acesso ao benefício de um incentivo fiscal, eu tenho que primeiro montar minha indústria, comprar o equipamento, contratar gente, comprar os insumos, produzir, montar a cadeia logística, vender. Quando eu vendo é que eu tenho benefício. O fundo é diferente. Ou seja, há todo um investimento próprio antes de eu ter direito ao incentivo. Exatamente. E outra coisa, eu só tenho incentivo se eu produzir. Não tem como dar errado. Se eu falir, eu paro de produzir, paro de ter incentivo. O fundo é diferente. O fundo, primeiro, você tem contaminação política dos aportes dos fundos. Você pode ver os exemplos do Fundeco, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do Fundo de Desenvolvimento do Norte, que é administrado pela Sudam. Segundo, o fundo é um dinheiro que você dá para o empreendedor, para um negócio que pode dar certo ou pode dar errado.
para um negócio que ele pode nem executar e depois ficar respondendo aí processo a vida inteira com seu patrimônio, muitas vezes com uma garantia que não é garantia, que não é execuível. Então, eu costumo dizer que é muito fácil você entender que o benefício fiscal é melhor do que o fundo, tem efeitos mais positivos. Só é você analisar os resultados da Zona Franca de Manaus e da Sudã. Se eu falar Zona Franca de Manaus, todo mundo vai lembrar um empreendimento que gera emprego, que gera renda, que recolhe imposto por conta da Zona Franca de Manaus. Poderia citar qualquer indústria do polo industrial de Manaus. Se eu falar Sudã, ninguém lembra de nenhum. Eu, pelo menos, não lembro. Eu lembro de é o World Trade Center, que seria construído ao lado de onde hoje é um shopping na Avenida de Zalma Batista. Só está as fundações lá, mas o recurso foi todo liberado, num grande escândalo dos anos 90. Então você percebe a diferença. Na Zona Franca, não tem como, no incentivo fiscal não tem como acontecer isso, porque o incentivo é na venda. Agora, quando eu dou o dinheiro, o empreendimento pode acontecer ou não. Agora, bora para temas da Petrobras, porque eu sei que sua agenda está corrida. A minha agenda agora, daqui a pouco, é a mais importante que eu tenho hoje na minha vida. Eu considero importante. Não, para mim é a mais importante, que é levar o meu filho para o futebol às 17 horas. E se eu atrasar, ele fica bravo. Hoje é meus filhos que me levam para outros lugares que não é o futebol. Mas, Marcelo, você está na Petrobras e a Petrobras trata de temas sensíveis. Eu não sei nem se isso está no escopo das suas preocupações. Como, por exemplo, essa coisa da exploração lá na Foz do Amazonas. Você, como um integrante do staff, tem acompanhado essa discussão? Qual a tua visão sobre isso? Gerson, eu tenho participado muito desse debate. Dia desse eu até fui palestrante num evento do Parlamento Amazônico em Rio Branco, no Acre, sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que corrigir, todo mundo fala exploração de petróleo na Foz do Amazonas. O local que a Petrobras quer perfurar fica a 570 quilômetros da Foz do Amazonas. Tem nada a ver com a Foz do Amazonas. Mal comparado é você sair de Manaus e ir para Caracaraí, que fica lá em Roraima. Com uma diferença. Para dentro do mar. São 570 quilômetros para dentro do mar de distância da Foz do Amazonas. 160 quilômetros da costa do Amapá, que é o estado mais próximo da perfuração. E a solicitação da Petrobras ali não é para explorar o petróleo. É para perfurar, para ter certeza de que tem o petróleo. Nós temos uma bacia que começa lá na Colômbia, passa por Trinidad e Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Na nossa ideia, tudo indica que no Brasil ela começa no Amapá e termina no Rio Grande do Norte. A gente já sabe que ela termina no Rio Grande do Norte. A gente precisa ter certeza de que ela começa ali no Amapá, de que ali tem petróleo. E depois eu posso explorar em qualquer ponto dessa bacia, não necessariamente naquele ponto. Então, a Petrobras já tinha feito um pedido para que o IBAMA, antes de arquivar o processo de licenciamento, notificasse a Petrobras para que ela atendesse às demandas do IBAMA, e o IBAMA resolveu arquivar sem notificar a Petrobras. Agora nós fizemos um pedido de reconsideração. Por quê? A Petrobras não quer questionar o parecer do IBAMA, ela quer atender o que o IBAMA diz que falta. Vou te dar 2 exemplos. Tem um centro de atendimento animal, para no caso tiver um vazamento de óleo, você tem que ter um local para recuperar ali a fauna daquela região, ali marinha. A Petrobras fez um estudo, encaminhou para o IBAMA para construir em Belém. O IBAMA autorizou. Quando foi agora no licenciamento, ele disse que o centro está muito longe do local da plataforma, que tem que ser no Oiapoque. A Petrobras quer dizer, nós vamos fazer outro no Oiapoque. A Petrobras tem no seu planejamento 9 navios para contenção no caso de vazamento de óleos. Para você ter uma ideia, na Bacia de Santos, que é onde tem exploração, tem 6. O IBAMA disse que é pouco, nós queremos colocar 12. Então, a Petrobras quer atender as determinações do IBAMA, ela não quer confrontar o IBAMA. Agora o IBAMA tem que dar chance de que as determinações sejam atendidas. Qual é o problema daquilo ali do ponto de vista econômico, estratégico, de soberania energética do nosso país? O pré-sal, ele tinha um tempo de vida, de pico, de 10 anos. E agora ele chegou nesses 10 anos e você começa a ter queda na produção do pré-sal. A bacia, que chamam de Foz do Amazonas, mas que a gente chama de Amapá Águas Profundas ou margem equatorial, ela tem um potencial de recolocar o Brasil numa situação de soberania energética e de gerar os recursos necessários para que a gente faça a transição energética para modelos de energia mais limpa, que hoje é prioridade da Petrobras. A Petrobras hoje atua na área de biocombustível, a Petrobras
está buscando atuar na área de eólica offshore, que são eólicas instaladas no mar. Né? Então, é um tema que eu tenho acompanhado bastante, porque ele é muito estratégico para a empresa, ele é muito estratégico para o país e é muito estratégico para os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, que são os estados onde está a bacia. A grande questão aí é que os ambientalistas consideram que nós devemos reduzir a nossa produção de petróleo para descarbonizar a nossa economia. Então, você acha que nesse embate a gente tem um meio termo? Eu acho que o meio termo é o que a gente está propondo. O meio termo é, deixa cavar ali para ter certeza que tem, com o compromisso de que não vai explorar ali. Então cava, tem certeza, a gente consegue delimitar a bacia e explora em outro local. Marcelo, ainda aproveitando essa tua ligação com a Petrobras, o teu cargo é o chefia do Gabinete de Relações Institucionais em Brasília. Na verdade, o meu cargo é consultor da presidência da Petrobras. Esse é o meu cargo técnico, eu fico responsável. Vamos para um outro assunto que é muito instigante. No governo passado se falava em vender a operação da Petrobras na província petrolífera de Urucu, que é aqui no nosso município de Quari. Em que pé está isso? É uma ideia, segue ainda como ideia, vai ser realizada. E pegando um ganchinho também, eu queria que você falasse um pouquinho por que exploramos tão pouco o gás de Urucu. O governo anterior, do presidente Bolsonaro, ele definiu uma estratégia dentro do plano estratégico da empresa, e a Petrobras tem uma governança muito rígida, de tirar a Petrobras de tudo que não fosse exploração de óleo e gás. Então, tira do transporte, tira do refino, tira de tudo. Tanto que vendeu a refinaria daqui, vendeu a refinaria da Bahia, está em processo de venda da refinaria do Ceará, vendeu o gasoduto que liga o Urucu a Manaus. Mas esse governo tem uma outra visão. A gente ainda está limitado pelo plano estratégico definido pelo governo anterior, mas a regra é, por uma questão de segurança jurídica, não reverte o que foi feito. Então nós não vamos reestatizar empresas que foram vendidas em atos jurídicos perfeitos, mas está estancado qualquer processo de venda de ativos da Petrobras. Então nenhum risco de vender Urucu, pelo contrário. Até em primeira mão aqui, dia 7, então logo após o festival, na próxima sexta-feira, vem o gerente-geral de exploração daqui da região e eu vou acompanhá-lo. Nós temos uma reunião com o governador Wilson Lima, porque nós vamos aumentar a produção de Urucu. A produção de Urucu, alguns poços em Urucu só se justificam a exploração quando o preço do barril do petróleo ultrapassa determinado valor, por conta do volume. Então a gente vai aumentar, isso vai ser bom para o município de Quari, vai ser bom para a geração de emprego, para arrecadação de tributos, tem uma questão de licenciamento ambiental, que é o que a gente vai conversar com o governador, mas a tendência é aumentar a produção de Urucu. Então, reverter, por exemplo, esse caso da venda da refinaria de Manaus, Isaac Benayan Sabá, hoje, refinaria da Amazônia, controlada pelo Grupo Atem, seguirá da forma que está. Não vamos mexer nisso. Eu não tenho nem autorização para falar oficialmente pela empresa, por conta das regras de governança, de integridade da empresa. Então, não vou tratar especificamente da REMAN. O que eu vou dizer é que não há disposição por parte da empresa, e a empresa é gerida pelo governo, e, portanto, disposição por parte do governo, de reverter processos de venda que foram atos jurídicos perfeitos. Claro que se for detectada alguma ilegalidade, inclusive é o que está acontecendo lá no Ceará, há indícios de ilegalidade, por isso o processo não foi concluído, pode ser revertido. Agora, se foi um ato jurídico perfeito, nós precisamos que o nosso país seja um país confiável. E não é confiável um país que vende um negócio e depois toma de volta. Depois toma de volta. Marcelo Ramos, muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo. Recomendo que você tenha um bom jogo de futebol com seu filho. Bacana, alegria estar aqui, Gerson. Eu hoje em Manaus, minha atividade quase que exclusiva é cuidar da Marcelinha e do José e estar de vez em quando com o Gabriel. Política não mais? Não está no meu radar. Não está no meu radar. Hoje eu não faço nada motivado por política. Eu faço... Mas segue filiado ao PSD? Sigo filiado. Eu sou primeiro suplente de deputado. Eu tenho, além da minha atividade na Petrobras, eu tenho meu escritório de advocacia, São Paulo e Brasília. Eu tenho minha consultoria que fica em São Paulo. Eu presto serviço para a Federação da Indústria aqui. Eu presto serviço para todas as federações da indústria da Amazônia Legal. Eu presto serviço para uma série
de agentes, de atores privados, eu faço muita consultoria, eu acompanho a reforma tributária, contratado por muitos atores econômicos, estou numa fase muito feliz da minha vida. Vou iniciar como aluno especial do mestrado em Poder Legislativo do CEFOC, que é o Centro de Informação da Câmara. Estou retomando o meu MBA em Relações Institucionais. Minha vida está muito mudada para Brasília, São Paulo, mas eu venho aqui todo final de semana porque é um compromisso com os meus filhos, até que em algum momento eles topem para lá comigo. É isso. Se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, espalhe aí nos seus grupos de WhatsApp. E não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Play. E até uma próxima oportunidade.